livro de Atos, capítulo 8, versos 26. Eu gostaria que quem achou ficasse em pé em reverência à palavra de Deus. Essa palavra que é viva, poderosa. E eu creio que o Senhor vai falar. As crianças, né? As crianças, é mesmo, esqueci. As crianças, me perdoem. Cadê as crianças? Vem aqui, ó. Já estão tudo na frente aqui, né? Primeira vez, você vem? Olha lá. Qual o seu nome? Maria? Como Maria? E você também? Primeira vez? Heloísa? Bênção. Temos uma visitança. Assim. Coloque a mão no coração. Que o Senhor abençoe vocês. Que a palavra de Deus venha falar no coração de vocês. E que em nome de Jesus, que haja transformação e que haja visitação do Espírito Santo de Deus naquela pessoa. As crianças de Deus dizem? Amém. Pode ir lá. O Ravi está estreando as pessoas novas, né? Quem achou Atos capítulo 8, verso 26, diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos na tradução aqui na responsiva, ou seja, eu leio um versículo, vocês leem o outro, amém? Amém. Começa comigo então. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Vocês. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso? De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é nisto que se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Todos juntos no último versículo. E Filipe se achou em Zoto, e indo passando,
anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Pai de amor, de misericórdia, obrigado pela tua palavra. Continua falando conosco, através da tua palavra que é viva, é verdadeira. Fala o coração desse homem, dessa mulher. Traz a resposta que eles precisam nessa noite. Que em nome de Jesus, que nesse culto de Santa Ceia de batismo, o Senhor vem estar confirmando a tua palavra, aquilo que o Senhor quer para cada um. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo levante do inimigo contra essa palavra, e que haja salvação nessa noite, que haja cura, que haja um enchimento do teu Espírito Santo. A igreja diz amém. Senta dando glória a Deus. Vocês já distribuíram ali para os visitantes? Amém? Distribuíram ali. Vocês ganhou, mano? Ganhou? Glória a Deus. Vamos ler então aqui. Esta é a minha Bíblia. Amém? Pegue aí o seu marcador de Bíblia e leia comigo. 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Espírito Santo falando comigo nesse texto de Atos, Felipe e o eunuco. O Espírito Santo me falou, e o tema que eu fosse dar nesse batismo, nas águas, o tema que eu coloquei na minha mensagem é: mesmo sozinho, apenas comece. Por que eu falo mesmo sozinho? Porque muitas vezes as pessoas precisam de um incentivo, e Jesus deu uma ordem para quando fossem pregar, saíssem em 2. Amém? Mas há alguns textos da Bíblia que eu vejo que o que Jesus quer de nós é iniciativa. Porque se a gente for esperar pelo outro, a gente vai deixar passar o tempo e não vamos fazer a vontade do Pai. Então o tema desta noite é: mesmo sozinho, apenas comece. Se você está no ministério e você se sente sozinho, apenas comece. Porque Jesus é contigo. Quantas vezes eu estava sozinho no meu ministério e apenas eu dei o primeiro passo. Eu não fiquei esperando algo acontecer. E na maioria dos casos nós ficamos esperando acontecer algo. Olhamos para o caso de Felipe, que estava sozinho, eles não tinham outro discípulo com ele no momento. O Espírito Santo o leva a fazer a obra. E ele sozinho encontra alguém que está lendo a Bíblia sozinho. Apenas ele começou. E quantos de nós estamos preocupados em esperar pelo outro e vamos adiando a obra de Deus? Porque o meu marido não é convertido, então eu não faço. Porque o meu namorado não é convertido, então eu não faço. E assim vamos dando desculpas a Deus. E não somos guiados pelo Espírito Santo, somos guiados pela nossa própria vontade. E a nossa própria vontade é esperar pelos outros. Eu confesso que eu já deveria ir para a academia, mas
sozinho eu não consigo. Porque eu preciso de um incentivo. Eu tenho uma bicicleta parada lá, e muitas vezes eu olho para ela, ela olha para mim, eu olho para minha barriga, mas eu confesso que essa palavra é para mim. Eu falo, se eu tivesse alguém para andar comigo, ia ser mais fácil, um ajudando o outro. Mas se eu ficar pensando e esperando, eu nunca vou fazer aquilo que deve ser feito. Então a mensagem dessa noite é: mesmo sozinho, apenas comece. Você pode olhar para a pessoa do lado e falar assim: mesmo sozinho, apenas comece. Viu? Bem, falando agora do batismo, que essa é uma particularidade da Bíblia muito linda, porque o Espírito dirige essa evangelização, dirigida pelo Espírito Santo, totalmente dirigida pelo Espírito Santo. E a gente vê que o batismo ele não é apenas um ritual. Muitas pessoas olham para o batismo como um ritual da igreja, uma cerimônia. Mas ele é além, porque quando nós olhamos o livro de Mateus, capítulo 3, no verso 11 a 17, vemos o batismo de Jesus. Ele não precisava se batizar, amém? Ele já era completo, mas quando João Batista ao ver, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus olha e fala assim: não, deixa eu cumprir as escrituras, eu preciso ser batizado. E quando ele desce as águas, o céu se abre, vem o Espírito Santo em forma de pomba, aleluia. E eis que surge uma voz dizendo: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ou seja, a Trindade presente. O batismo ali, então, ele é completo, e a palavra batismo no grego baptizo quer dizer mergulhar dentro d'água. Diferente de alguns batismos que você vê ali jogando uma aguinha na cabeça da criança. Isso não é batismo. A palavra batismo é mergulhar. A palavra batismo é mergulhar. E Jesus então mergulha. O batismo ele foi o início do ministério de Jesus. E o batismo, assim também como é o início do ministério de Jesus, para nós também deve ser o início da nova caminhada cristã. Amém. Todos nós que começamos uma nova caminhada cristã, nos convertemos, nós devemos batizar. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Amém? A palavra de Deus diz em Marcos 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Diante dessa palavra de Marcos 16, versículo 16, aqui eu completo toda a obra, porque o batismo realmente ele tem que ser feito quando a gente crê. Porque jamais iremos forçar o batismo de uma pessoa. Nunca eu forcei o batismo de ninguém. A gente deixa a pessoa à vontade na igreja, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas nós ensinamos, assim como para que a nova caminhada cristã seja completa, seja nos parâmetros bíblicos e abençoados no Senhor, ela se batize quanto antes possível. Por que isso? Porque Marcos 16 diz: quem crer e for batizado. Ele não fala, se não seria antes, se fosse batismo, aceito o batismo de crianças, seria antes, concorda comigo? Quem for batizado crê. Não. Como que uma criança vai crer? Como que um recém-nascido vai crer? Não tem cabimento. Logo assim, o batismo da igreja católica não é válido. Ponto. Não tem discussão. Parâmetro bíblico. Pastor, eu gosto.
não aceitamos o batismo. Biblicamente, não tem como, que a Bíblia diz: quem crê foi batizado. Eu tenho que crer primeiro. É um livre-arbítrio. Eu tenho que crer. Então muitos vieram de uma família conservadora, católica, e foram ensinados que já foram batizados e não precisam mais. Mas diante da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus, não tem como, não tem escapatória. Quem crê e for batizado. Jesus nos ensina isso. Eu quero dizer isso bem tranquilo do que eu estou falando, para que nós possamos saber que a iniciada de uma nova caminhada cristã, ela começa com o batismo. Outro ponto que eu vejo é que a gente não pode impedir ninguém de se batizar. A gente vê aqui que Felipe está evangelizando o eunuco de Câncer. Ele era um superintendente da rainha, um homem importante. Ele estava num carro, e o carro naquela época não era de roda, o carro era levado por homens. Então, aquele negão abençoado, posso dizer isso, porque nós estamos, um negão abençoado não é um pejorativo, porque ele era um etíope, amém? Amém. Ele era da minha raça, aleluia, dos meus antecedentes. Mas aquele homem negão foi abençoado, irmãos, porque alguém chegou e eu fiquei imaginando a cena, o carro vindo e Felipe correndo. Entende tudo que lê? Ele estava no pergaminho de Isaías 53, o livro do profeta Isaías, porque não tinha Bíblia, tinha pergaminhos. Então, quando Felipe olha e vê o carro, fala assim: estou entendendo o que tu está lendo? E o eunuco, o carro continuando ali, com os caras segurando, ele falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Para o carro então que eu vou te explicar. Aleluia. Glória. E durante essa conversa ele explica todo quem é que está indo para o matador, quem é o trajeto de Jesus, que Jesus foi como ovelha muda. E também entendo que nessa conversa ele explica do batismo. Não está no texto, mas tudo indica que ele explica que Jesus foi batizado. Por quê? Porque ele falou assim: olha, tem água ali, o que me impede de batizar? Eu também quero me batizar. Felipe não interroga e fala assim para ele: olha, eu não posso te batizar, agora você tem que frequentar a escola bíblica primeiro. Não, eu não posso te batizar agora porque você vai ter que frequentar alguns cultos. Aquele eunuco poderia dizer: o que me impede de batizar? Que eu estou fumando um charuto aqui, estou fumando uma erva, estou bebendo o meu vinho aqui. Aí o Felipe podia dizer: não, tem que parar de beber vinho, você tem que parar. Não, a Bíblia não diz isso. Mas quem sabe aquele eunuco, a Bíblia também não diz, não tinha os seus vícios. Mas Felipe não fez nada. Felipe apenas não impediu a vontade daquele homem. Querido, se você não vai ver nunca eu impedir alguém de se batizar. Pastor, mas eu fumo, mas você já orou a Deus? O que impede de te batizar? Porque a única questão é: você crê? Era crer. A única condição era crer. A pessoa não precisa estar 100% correta. Uma que não vai existir 100% correta. A pessoa não precisa estar, por que, queridos, 100% honesto, 100% crente? Porque a pessoa tem que entender que a gente está num processo. O batismo faz parte de um processo. Felipe e o eunuco nos mostra isso. Que aquele homem falou: o que me impede? Ele poderia ter um questionário que Felipe dissesse ali, pastora, mas ele não disse questionário nenhum. Ele falou: você crê? Então vamos batizar agora.
O batismo, querido, é um processo. Mas ele tem que, a pessoa tem que crer. A pessoa tem que crer. Mas a pessoa tem que ter um novo nascimento. E o novo nascimento envolve água. Amém? Diga comigo, novo nascimento. Novo nascimento. Envolve água. Envolve água. No ventre da sua mãe tinha o quê? Água. Um novo nascimento. E quando a gente olha para capítulo de João, capítulo 3, versículo 5, nós temos uma conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos, aquele homem influente, aquele político, ele fala assim: o que eu faço? E Jesus fala assim: você tem que nascer de novo. Mas como eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Não. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino. O nascer da água é o batismo. Ele tem que crer. E o novo nascimento, ele vem então, ele envolve a água, e a pessoa então desce as águas, porque ela teve um novo encontro com o Pai. Ela se converteu, e agora ela vai passar pelas águas. Não importa quantas águas ela passou na vida inteira, mas se ela teve um novo nascimento do coração, da sua mente, a mente de Cristo, quebrando os seus dogmas, quebrando os seus conservadorismo, as suas antigas religiões, agora Jesus dá uma lição para Nicodemos: tem que nascer de novo, nascer do Espírito. Aleluia. E das águas. Nesse culto de Santa Ceia é um culto de batismo e é um culto de ensino também. Jesus me leva a dizer isso para você, que um novo nascimento envolve águas. Glória a Deus. O batismo também do carcereiro que eu preguei na semana passada, que Paulo e Silas estavam na prisão, e o carcereiro ali ficou com medo de morrer. No versículo 33 de Atos 16, o carcereiro pergunta: que farei para ser salvo? Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A mesma hora, diz o texto de Atos 16, versículo 33, que o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Glória a Deus. Descendo as águas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Ele nasceu um novo homem ali, e ele leva toda a sua família a descer as águas.